Bem-vindos ao Elas por Elas e Delas, um podcast que era para o lado feminino, agora ele virou um podcast que, assim, totalmente diferente, repaginado, porque, assim, ele cresceu tão rápido, gente, e ficou tão gostoso. Não que fosse ruim antes, tá? Porque ele era mais focado no feminino, agora tem terapeutas, tem de tudo aqui, tá muito bom, só pessoas de qualidade. Hoje, aliás, quem nós estamos gravando, só que a gente tem uma convenção agora em outubro, até depois vou pedir para a nossa convidada falar, dar um spoilerzinho bem pequenininho, assim, sabe, sobre o rolê de outubro. Mas hoje eu tô aqui com, olha que apresentação linda eu fiz para ela, gente. Falar sobre educação, desenvolvimento infantil e como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na vida das crianças e de suas famílias, que o tempo hoje está complicado. Bastante. Nossa convidada é a maravilhosa Márcia Godoy, profissional de educação, especialista em desenvolvimento infantil, consciência corporal e neurociência aplicada à aprendizagem. Ela também é terapeuta corporal integrativa e yoga terapeuta. Gente, eu espero falar direito as coisas aqui. Vamos apresentar a nossa convidada. Olha ela aí, maravilhosa! Olá! Márcia, eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho de você, por favor, para a galera. Sim, então, você já estava falando aí, né, do meu currículo, né? Eu sou profissional de educação, trabalho no ensino regular mesmo, em escolas regulares, né? E também, por estar em muito contato com criança, eu estudei, me aprofundei em técnicas corporais, sou instrutora de yoga, e foi através do yoga, com o contato com o corpo que a gente tem, né, que eu comecei a perceber o tanto que isso é importante, aplicar algumas técnicas, algumas abordagens dentro de sala de aula, e o resultado, assim, foi surpreendente. Quando a gente fala de corpo, né, que é o que eu trabalho com muita presença e muita consciência, a criança, ela é totalmente transparente, né? Você olha para uma criança, ela tá brincando, você sabe se ela tá irritada, se ela tá gostando, se ela não está, é muito transparente. Então, quando você traz essa percepção para a criança e ela presta atenção nela mesma, ela consegue ter uma regulação, ela consegue entender com muita facilidade. E a troca com o adulto também é muito grande. Isso só em sala de aula, fora o que a gente tem de abordagem com grupos e aulas específicas, né, com as crianças, né? E isso reflete na família, né, muito positivamente também. Ela vai falar hoje sobre esse assunto, mas se por acaso, gente, gostei, eu quero fazer outras perguntas, quero entrar em contato com a Márcia, na descrição desse vídeo vai ter a rede social da Márcia. Pode mandar aqui no inbox, eu mando para ela, caso você não conseguiu falar com ela, mas procura na rede social também, isso. Tá bom? Que a gente consegue administrar isso. E se tiver mais perguntas, mande que a gente vai gravar mais podcast sobre esse assunto com a nossa Márcia Godoy. Márcia, vamos começar então. Você diz que a criança aprende com o corpo inteiro. O que isso significa e como funciona essa prática? A criança, ela, no primeiro momento, né, na fase infantil, ela não tem domínio emocional, ela não tem um processo cognitivo formado como os adultos têm. E o primeiro instrumento que ela tem de manifestação é o corpo. Quando ela nasce, é o choro, fazer barulhinho com a boca, é o contato visual, né, que ela tem com a mãe. Então, e desse movimento, desse desenvolvimento, a criança vai aprendendo a lidar com o seu corpinho, com os desafios que ela tem no dia a dia, aprender a andar, aprender a segurar alguma coisinha. Então, assim, o corpo é a ferramenta que identifica, que a gente pode falar assim, de maneira muito superficial, que é onde ela se identifica como emoção também. Tá? Então, você consegue identificar um estado emocional de uma criança só de observar o corpo. E existem muitas abordagens e muitas técnicas que a gente pode estar usando para, a gente fala como adulto, né? Da relação, a corregulação, porque é o adulto que vai induzir a autorregulação da criança, né? Dela se identificar e como ela consegue... eu não vou dizer controlar, mas assim, entender o que está acontecendo com ela. Entendi. Tá?
Como as atividades como yoga, cards de educação pela paz, brincadeiras, arte e respiração ajudam no aprendizado e no controle das emoções. Vamos lá por partes, né? O yoga e os cards, eles estão mais ou menos juntos, né? Os cards, quando a gente fala educação pela paz, é um programa que eu sigo, né? Da Irmandade de Autorrealização, de Paramahansa Yogananda, e a gente trabalha com esses cards que tem muitos, e que é muito ligado com valores, né? Como valores e condutas, né? Morais e pessoais. Paciência, controle da raiva, a tolerância, o desapego, e isso assim numa linguagem lúdica, não é nada imposto, né? São histórias que a gente conta, que a criança pode interagir, fazer perguntas, né? E isso você vai construindo uma base de processos cognitivos para a criança entender emoções e comportamentos. No yoga, na prática que a gente conhece, que todo mundo quando ouve a palavra yoga já pensa lá que nós estamos fazendo uma postura, né? Mais ou menos isso. O yoga é uma ciência, gente, né? Ele não é só postura. Postura é uma partezinha do yoga. Mas como é o mais próximo de nós, eu uso muito as posturas de animais, que as crianças se identificam muito. Era o que eu ia perguntar, né? porque criança costuma não, a minha, pelo menos na hora que eu fui fazer yoga com ela, ai não quero. Não quero, então eu sei disso, né? Então, o imitar um animal, né? Então, assim, como que o animal age, como que um leão age, como que um leão respira, mas ao mesmo tempo o leão, ele é o tempo inteiro agressivo? Não, ele tem um momento que ele tem que estar preparado para caçar, para descansar. O macaco, ele tem também... Então, são posturas que as crianças adoram imitar, e dentro da condução da aula, a gente vai incorporando o sentido... não vou dizer, seria emocional, comportamental desse animal e como que isso reflete dentro da criança, né? Por exemplo, imitar um pássaro, né? Quando a gente vai imitar um pássaro, a gente não vai voar, mas qual que é uma postura que te dá mais a sensação de voo? Quando a gente fica equilibrado num pé só. Então, é um desafio de coordenação motora, você está trabalhando o corpo, né, de equilíbrio, de postura, porque você tem que manter uma postura para você ficar. E é muito desafiador, porque no começo é engraçado, elas riem, brincam, e aí por dentro a condução, né, que senão vira bagunça. Vira tudo alegria, né, óbvio, a intenção também é essa. Mas para você conduzir essa criança, poxa, como que eu faço para ficar equilibrada? Né? Então, assim, observa o movimento do pé, observa o movimento da perna. Então, é conduzido assim, com muita leveza, sempre num estado para a criança se sentir confortável, né? Nada é imposto, né? Caiu, continuou, parou, não quer fazer, né? No ritmo dela. Só que como isso tem um desenvolvimento, né? Chega um momento que a criança, ela quer fazer aquilo. Então, você não precisa nem estar repetindo muitos comandos, ela já sabe como que funciona. Isso em sala de aula também reflete. Aí quando a gente fala da respiração, né, que você mencionou também. Quando eu dou aula para salas com 30, 32 crianças, não dá para fazer uma brincadeira dessa. Mas com alguns movimentos corporais muito simples, sentadas mesmo, como colocar a mão no rosto, na têmpora, testa, observar a respiração, as crianças naturalmente vão se acalmando. E assim, criança que quando chega de intervalo, quando tem mudança de aula, Nossa Senhora! É aquilo. Né? E quando a gente oferece isso para a criança, o próprio professor, o próprio profissional também se regula. Então, a troca fica mais fácil. Não é que a criança vai ficar lá apática. Ela não vai estar meditando, silêncio. Não. Ela vai estar se distraindo, ela vai estar, né, a coleguinha cutucou, professora, mas ao mesmo tempo, o chamar a atenção não se torna uma coisa desagradável. Fala, fulano, não, agora depois a gente vê isso, não, ó, daqui a pouco a gente continua, presta atenção aqui. Então, essa troca é muito interativa e muito rápida, porque a criança, ela não tem o julgamento, né? Ela não tem nada pré-concebido, que é a diferença que a gente tem com um adulto, né? Que já vem com uma bagagem maior, um conhecimento,
E, assim, uma dificuldade mesmo de relaxar. A criança, não. A criança falou, vamos fazer uma brincadeira. Ela tá pronta na hora, né? Então, Peraí, essa é a diferença e é o resultado que a gente tem. E isso em sala de aula e ainda temos os programas em grupos mais reduzidos, né? Que é o que eu formo com até 6 crianças, e aí é conduzido com várias atividades socioemocionais, socioambientais também, né? Entendi. Ó, hoje, nos dias de hoje, a gente vê muita criança ansiosa, adulto também, né? Mas vamos falar das crianças. Muita criança ansiosa e com dificuldade de concentração. O que está acontecendo e como esse programa pode ajudar? O que está acontecendo, Vanessa? O duro que não é só as crianças. O que está acontecendo? Olha, falando novamente como profissional da educação, né? E acho que a gente até comentou sobre isso antes. Por favor, levem isso de maneira geral, não é nada específico. Não se cobrem, mães e pais, mais do que vocês já se cobram. É só uma observação que a gente vê em escola e nesses encontros. Ai, meu filho é assim, assim, assado. Aí você vê que a mãe está sobrecarregada e tem que não sei aonde fazer não sei o quê. E isso reflete. Eu sempre falo, não existe família perfeita. Nunca. Quem fala que é perfeito, Doriana lá, não existe. Doriana. Né? Não tem. Adorei isso. Então, o que a gente observa desses níveis de ansiedade que a gente vê? É muito dessa loucura que a sociedade está vivendo de compromissos de vida moderna, de compromissos com trabalho, com família. É que é muito difícil. Hoje em dia, um pai e uma mãe costuma não ter só um emprego, costuma ter mais que um. Mais de um emprego. E para fazer o corre, né? Você dar conta de tudo, é uma logística insana. Exatamente. Eu tenho 3 filhos, graças a Deus, já tudo adulto. Mas era insano, era doentio, né? Eu vejo hoje que quando eu estou com crianças, o tanto que eu errei com eles. Né? Porque você não dá conta. Você não dá conta. 3, né? Uma hora você vai explodir. Não dá para você estar 100% good vibes. Não dá. Então, mães e pais, isso acontece. Mas o que mais pesa em tudo isso é a desatenção. Eu não quero falar descuido, gente. É a falta da presença total ali com a criança. Aquele momento, peguei na escola, mas eu tenho que ir no supermercado, tenho que fazer isso. Mas, filho, como foi seu dia? Quem aconteceu? O que você aprendeu hoje? Como que foi legal? E sempre, gente, eu tenho até aqui uma sequência, né, de uma técnica que a gente pode estar usando, posso estar falando aqui? Claro, fica à vontade. Que seria assim, ó. Por exemplo, criança com birra, ou emburrada, briguenta, respondona, ou ela está cansada, ou ela está incomodada. Alguma coisa de errado está com essa criança. Então, o embate do adulto com a criança não vai gerar benefício nenhum, tá? Às vezes acontece, porque você também não é, né? Ninguém é de ferro. Mas, na maioria das vezes, gente, é o respirar mesmo. Vamos lá, filho. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ver aqui, ó. Você tem que fazer, é uma palavra muito bonitinha, calibrar, né? Você tem, como é que vamos dizer? Entender como que está a criança, se ela está irritada, como que está o corpinho dela, como que está a respiração, né? Entendeu a criança? Viu? Pô, não foi legal, ou ela está cansada e tal, então tá. Depois você tenta entrar no jeitinho que ela está, na rotina que ela está. Olha no olho dela, dá um toque. Gente, parece que é uma coisa que vai demorar uma eternidade, mas depois que você pega o jeito, e acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Eu tô só segmentando, que é para ficar claro o entendimento. Uhum. Olho no olho, um toque, né? Faz uma pergunta. O que você está fazendo, filho? Como que foi hoje lá? Uma pergunta gostosa para ele, e percebendo que você está se interessando realmente por ele, que você está ali. E depois, né, que é a última fase, você dá a razão para o sentimento dele. Poxa, você entrou aqui no carro, você estava bravo. O que aconteceu? Né? Ficar bravo é chato, ter raiva não é legal. Eu também tenho raiva. Então, assim, é uma troca que tem que ser espontânea, né? Tem que ter esses 5 minutinhos de presença. Mesmo estando dirigindo,
Quando você percebe que tem uma coisa que realmente está pegando, aí você tem que parar, conversar, levar para um outro ambiente. Gente, isso é mais comum do que parece, né? É assim, no sentido de sempre estar acontecendo alguma coisa. Mas também, agora já falando como profissional de educação, nem tudo que a criança fala é uma verdade. Às vezes há um exagero porque a criança é expansiva. E às vezes ela quer um pouquinho de atenção. Então, talvez ela exagere. Ai, fulano na escola me bateu, puxou meu cabelo. Então, nossa, filha, é verdade. Não, a mãe vai resolver isso, nós vamos ver. Porque a gente vê muito isso, um leve trás muito grande de pais que chegam na escola arrepiada achando que o filho sofreu um atentado. E não é isso. Por que não é isso, gente? Porque simplesmente você não seguiu esses 3 passos. Você não deu tempo para a criança se sentir confortável emocionalmente, segura e à vontade para estar falando com naturalidade para você. Porque às vezes você também está nervoso. Então, essa regulação vai para os 2 lados. Tá? Dica, tá bom? Experimentem, depois vocês me falam. Mas mais à tarde eu falo aqui, ó, que seria a atenção, né? Que você dá para a criança, depois que é entrar no ritmo dela, na conversa dela, e depois você dá um nome para a emoção dela, né? Tenta entender, você tem lá o corpinho, a reação do corpo, você entra no ritmo da criança, e aí você dá um nome para essa emoção e tenta descobrir o que está acontecendo. O duro que isso é para adulto também. Porque isso, gente, eu falando com criança, mas hoje em dia, leva pro trabalho. Hoje em dia a gente é tão ansioso. Eu dou um exemplo meu. Às vezes, eu tô aqui com o meu notebook. E eu tenho o computador aqui do estúdio. Tem hora que eu tô mais rápida que meu notebook. Eu falo, meu Deus do céu. Sabe, você não tá ligado. Você não tá mais ligada no... E quando eu comprei ele perto, você não tá mais ligada no 220. Você já tá além disso, porque é tanta coisa que você tem que resolver, tanta coisa que passa aqui, tanta informação chegando. Exato. E o duro que... E eu acabo me cobrando também. A minha filha tem 17. Falo, nossa, eu não tô conseguindo parar pra dar atenção, mas... É tanta coisa acontecendo hoje em dia, a gente não tem só 1, 2, 3 empregos, os pais, e aí tem essa criança, e a gente tem que parar para dar essa atenção, mas a gente também tem que se desligar, né? Se controlar, se corrigir, se policiar. Tem um estudo na Universidade de Harvard, tem até o nome aqui depois, né? E também é desenvolvido dentro da Unesco, se não me engano, né? Para criança, voltado para criança, que fala o termo em inglês é mattering, e ele quer dizer assim, não tem uma tradução ideal, mas seria assim, ter a importância. Então, quando você trata a criança com o valor dela, no sentido assim, eu te amo, isso é incondicional, você tem que falar sempre. Mas, além disso, você tem que ter aquele vínculo do filho, você é importante na minha vida, você me faz feliz, eu e seu pai, nós somos super felizes com você. Dar aquelas responsabilidades pequenas do dia a dia para a criança, arrumar a sua cama, o seu quarto, e esperar que isso aconteça, tá? Porque tem que ficar esperando. Até uma hora ele vai chegar, maiorzinho, ele vai saber fazer sozinho, você não vai precisar perder tanto tempo. E esse falar, né, de dar o valor e a devida importância no núcleo familiar é importantíssimo. Existem estudos neurocientíficos, né, socioemocionais, socioambientais, que comprovam isso mesmo, né? É o sentimento de pertencimento, né, que está meio perdido. Tá? E inclusive com os adultos também. Né? Do casal, né? De dar a importância de um do outro, porque é um turbilhão de compromissos que a gente tem e que às vezes a gente até aumenta, nem tem tanta prioridade, mas a gente acha que tem que estar fazendo, né? Dependendo do contexto aí que a pessoa vive, que você se perde, né? Nesse meio tanto de obrigações, né? Que a gente acha que tem que ter.
É muita informação chegando, muita Muito. coisa. O desenvolvimento socioemocional é tão importante quanto aprender português e matemática. E por quê? Olha que legal. Por quê, né? Porque se você não sabe lidar com suas emoções dentro de uma sociedade, você não consegue ter um resultado muito positivo em aprendizagem, né? É tudo questão, de novo, repito, de se conhecer, não que a criança tenha autoconhecimento, não. É a criança num processo de aprendizagem, desde do primeiro aninho de vida até a adolescência, estar sempre com um ritmo de ser uma pessoa que sabe como que ela está se sentindo, que sabe verbalizar isso. E quem faz isso? É o adulto da relação. Né? Quem começa a conduzir isso, até que fica um processo natural e a criança consegue se expressar naturalmente. Ah, não, eu não gosto de fazer isso. Ah, mas por que, filho? Porque eu fico bravo, porque eu fico ansioso. Verbalizou? Então vamos lá, filho. Como que isso acontece? Por quê? A sua ansiedade vai acontecer realmente? Não, não vai. A ansiedade é uma coisa que a gente está antecipando, nem sabe se vai acontecer. E também existe uma pequena confusão, Van, daquela ansiedade que é a animação. Às vezes a criança, ela tá tão animada, e adulto também, né? Você tá Ela falou tão animada que você confunde isso com ansiedade, e aí a ansiedade já tem um nome, assim, um estigma, né, de coisa negativa, e aí você começa a ficar tenso. Não, você só está animado com um projeto novo, com uma apresentação nova. Igual eu aqui, eu tô super animada. Que bom! Né? De estar podendo falar e contribuir. No comecinho parecia que eu estava ansiosa, mas é de animação, de alegria mesmo, né? Então, tem esse entendimento da emoção e do que é realmente uma ansiedade, ele parte sempre da comunicação, da pergunta, né? Não acertei a pergunta da primeira vez, tenta de novo, até você conseguir entender como que essa criança está se sentindo. E, normalmente, gente, é sempre através do corpo, é observar o corpo, que é o que a gente fala aqui, né? Que é a calibração. Nome chique. Ela estava ansiosa, eu causo isso nas pessoas. Não poderia deixar passar daquela minha parte cômica. Márcia, como os pais podem perceber, isso é importantíssimo, quando o filho precisa de apoio emocional e não apenas de uma bronca? Que é muito assim, né? Pronto, é na bronca. E isso acontece muito também, né? A bronca é quando tem ultrapassou um limite mesmo, né? Então é o não. Não, você não vai. Ah, mas eu quero, eu posso, não sei o que, fulano vai. Não, você não vai. Porque o adulto, ele sabe os riscos que podem estar acontecendo. Podem acontecer. Ou talvez não tenha risco nenhum e o pai e a mãe não quer que vai. Ponto. Tem todo o direito. São os pais. Vocês não estão fazendo isso para provocar a criança, né? A bronca é quando quando, por exemplo, você já dialogou, tentou conversar, tentou convencer, né? Fez as técnicas que a gente abordou, uma delas, né, que a gente abordou aqui, e não vai. Então, a bronca cai bem, funciona, né? Não é necessário bater nem nada, fica quieto e depois a gente conversa. Você também está passando o limite comigo, porque tem que ter um limite de adulto com crianças também, tá? Tô falando um limite no sentido de saber se comportar também, né? Em determinados lugares, em determinadas situações. Gente, tudo isso é processo, não é automático. Não é porque eu estou falando e você vai tentar fazer que vai dar certo da primeira vez. Não, porque eu estou dando uma dica, uma sequência aqui de ações que você vai testar do seu jeito, até acertar. E até a criança também começar a perceber que é um hábito da família, né? Então, assim, é sempre a consistência, tá? Em tudo na vida, tudo, no trabalho, nas relações, na família. E que mais? Era da bronca e o que mais você falou? Do socioemocional. Né? Isso, por exemplo,
quando que percebe que ou é bronca ou ele precisa realmente de um apoio emocional? Apoio emocional mais profissionalizado, assim, né? E quando aí começa a ter muito prejuízo, assim, a família conduz de uma maneira saudável, né? Da maneira que consegue, mas a gente percebe quando está extrapolando, a gente tem que ouvir, da minha experiência como profissional de educação, a escola. Se há muito chamado, se você percebe que a criança não consegue acompanhar, se ela está apática ou muito agressiva, né? Ou tem alguma coisa diferente, que você vai perceber pelo comportamento do seu filho. Eu recomendo. Primeiro a escola, sempre muito de boa, gente. A escola sempre está ali. Hoje, né? As escolas, ela tem esse embasamento socioemocional que a gente estava falando daquela escola, né? É muito recorrente, é uma realidade, não é só aquela escola tradicional de ter que aprender. Então, a escola, de modo geral, ela é aberta a essa conversa. Olha, como o meu filho tá? Eu fiz muito isso, porque eu sei que eu errei pra caramba, né? Com meus filhos pequenos, e sempre tive muitos bons resultados, né? Então, é o primeiro movimento. Ouvir a escola, ouvir relatórios, acompanhar de perto, perguntar antes de acusar, né? E daí, com um embasamento um pouco mais concreto, você procura um profissional habilitado, um psicólogo, um neuropedagogo, né? Dependendo da situação que a criança apresenta, né? Dificuldade de aprendizado com matemática, com interpretação, às vezes até um reforço com uma outra professora que tem uma maneira de ensinar diferente, né? Isso, assim, são situações corriqueiras que a gente acompanha em escola, né? E tem casos realmente que são graves, que desde bebezinho já os pais já têm a ciência e um acompanhamento mais profissional, né? Entendi. É possível educar com carinho, impor limites e, ao mesmo tempo, formar crianças mais responsáveis e seguras? Com certeza. Dentro de erros e acertos, é possível, sim. Sim, sim, sim. Inclusive, é possível até com muita bronca. Sério? Né? Sim, porque você tem que ter um limite com criança, né? Você tem que... Você não é deixar fazer o que quer a hora que quer, né? Você tem que ter esse limite. Tem a hora do brincar, que é extremamente importante, e brincar mesmo, pé no chão, terra, sujeira, rolar no chão. E vou falar uma coisa assim muito controversa. Isso aqui não é descanso. Isso aqui não é babá. O duro não isso é um problema, né? É grave, gravíssimo. E porque com a brincadeira e com o tédio de não ter nada mesmo, a criança desenvolve criatividade. Ela desenvolve processos cognitivos que não são do ensino formal, mas que são extremamente embasadores para o desenvolvimento da educação formal, que é a criatividade, que é o brincar com regras, né? Porque ela consegue entender até onde ela pode ir, ou quando você pede para ela mudar a regra, ela tem um entendimento de como que ela tem que fazer isso, né? A brincadeira na terra ou em árvore, com objetos, ela consegue ter desenvolvimento motor fino, que ajuda na escrita. Tá? Você sabia, Van, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que nunca deixou de ter a escrita cursiva? A escrita cursiva foi abolida na Europa, nos Estados Unidos, e estudos recentes comprovam que foi um estrago na educação, no processo cognitivo de aprendizagem da criança. E eles estão retomando tudo agora de novo, como lei, tem que ter ensino da letra cursiva. Olha que coisa mais... Para a nossa educação é muito legal. E uma coisa que porque hoje em dia tudo é tela. Ou é notebook. Teclado, né? Tudo é teclado. Mas eu, apesar que eu já sou uma pessoa mais de idade, mas eu gosto e eu sinto falta. Eu tenho um caderno, daqueles cadernos inteligentes, e eu anoto aqui, mas eu gosto de anotar aqui, escrever, para não perder.
Olha lá, o exemplo. Olha lá, deixa eu vou colocar até a tela nela. Olha os caderninhos aqui, ó, o caderninho. Cheio de anotação. Porque, gente, eu acho prazeroso escrever, sabe? Eu ainda falo, nossa, minha letra tá feita, deixa eu melhorar isso aqui. Também. Mas é gostoso você escrever. Quando a gente escreve, a gente tira o excesso de informação da cabeça e deixa pro papel. E aí você consegue priorizar. Lista mesmo, listinha comum. E para criança, lista é uma coisa assim maravilhosa. Porque ela tem que parar para pensar como que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer. E é como um processo de aprendizagem, por exemplo, na matemática, ela tem um segmento para aprender lá uma operação. Uhum. A interpretação de um texto também, ela tem que ter uma ordem e um vocabulário para entender o que está sendo lido, né? E isso aqui atrapalha um pouquinho, né? Para isso, é o negócio da bronca. Voltando para coisa da bronca. Pode, né? Não vai usar. Não. Ponto final. Mas pai também, mãe também tem que dar exemplo, tá, gente? Exato. Não adianta proibir. Não adianta falar assim. E você ficar o tempo inteiro. Não vai usar. Uhum. E continuar você usando. Às vezes eu tô. Isso tô falando pra mim. Às vezes eu falo pra minha filha, né? Filha, ó, vamos parar um pouquinho. Vamos assistir alguma coisa junto? Vamos. Aí ela tá assistindo, aí eu vejo que ela tá usando. Não usa. Aí de repente ela vê que eu comecei, eu escuto tu. Aí eu vou, mamãe, peraí. Aí ela me corrige. Entendeu? Então, tipo assim, é pegar, enfia na gaveta, deixa ele lá quietinho. Tempo, não sei. Tira, desintoxica um pouco. Tem hora que a mente da gente chega até a derreter de tanto. É tanta coisa. A sensação é essa mesmo, de derreter. Tem dia que eu fico aqui e eu sento e eu não paro. Eu fico sem comer, gente. Vai, né? Mas tem hora que eu paro e falo, não é cansaço físico, mas é cansaço mental. Menina, parece que eu falo, meu Deus, derreteu tudo aqui. O negócio tá. Porque na hora que eu sento, eu sei que eu não vou levantar. Você começa a fazer e é tanta coisa. Aí eu penso, gente, e eu sou uma adulta. Agora você já pensa uma criança que tá em desenvolvimento. Posso fazer um parênteses? Pode, por favor. Você falou um tema assim muito pertinente: cansaço mental. Não é a mesma coisa que cansaço físico. O cansaço mental é excesso de cortisol, é adrenalina, é a pilha. E o cansaço físico é endorfina, serotonina, todas as usinas que acalmam. E por que você chega em casa, nossa, estou exausta? E por que você tem que pôr roupinha de ginástica para ginástica? Para você desfazer esse cansaço mental que não vai te descansar, você não vai descansar. Você vai ficar mais ansioso ainda. E quando você dorme sem ter esse cansaço físico, o seu cérebro ele não descansa, ele mantém o seu cérebro e o seu corpo, né? Mantém numa rotina acelerada. Aí você não dorme bem, você acorda mal, o outro dia não rende bem. Imagina isso na vida adulta e imagina isso começando com criança, né? Que não tem o discernimento e o processo cognitivo para, vamos lá, barrar esse excesso de ansiedade, que aí é ansiedade mesmo. Aí é a ansiedade da clínica mesmo, né? De entender que isso está fazendo mal. Então, não é babá. Não é babá, gente, não é babá. Márcia, quais mudanças você costuma perceber nas crianças e nas famílias depois que elas participaram do programa? Sim, tá. É bem intenso, né? Como a gente já falou, para a criança é muito rápido, né? E quando ela leva a prática, né, dos encontros para casa, os pais percebem, né, que foi feito alguma coisa de diferente e começam a querer também ou participar, ou entender melhor, buscar mais informações. Tá? Por exemplo, dentro dos encontros, né, eu trabalho muito com a ludicidade, a questão lá das posturas com as crianças, das brincadeiras, né, desenhos também, né, bastante. Por que o desenho, gente? Ou por que a brincadeira? Porque quando a criança... Um dos diferenciais da criança com o adulto também é quando a criança está brincando, quando ela está distraída, ela está 100% ali. Nada ao redor dela interessa. Por isso que quando está brincando, ela não quer ir embora. Aquilo ali é o universo dela.
Ela não quer saber de mais nada. Então, o resultado é muito mais imediato. Nesses encontros também a gente tem a parte da socioambiental, então eu trabalho muito com planta também. Ah, que legal! Eu pego algumas mudinhas, principalmente planta que fica na água, né? Que brota na água. E aí a gente coloca num vasinho, na água mesmo, e a cada encontro elas vão percebendo como que essa planta está se transformando, e depois de um tempo elas levam para casa, né? E isso, sim, a gente percebe que a criança está acompanhando um processo também, né? Qual que era a mesma pergunta? Quais mudanças que você costuma perceber nessas crianças? Nas famílias também, nas famílias, né? Primeiro de tudo, eu acho que é a busca por uma informação mais fiel, mais correta, sem ficar seguindo muito posts de mídia social. É buscar informação com profissionais mesmo, né? Livros também, que tem muito livro bom. Então, assim, a mudança começa aí. E o que seria mais pontual que a gente pode estar falando é que, aos poucos, os pais vão percebendo que é bom também ter essa interação com a criança, né? E aí eu já fiz alguns encontros também com os pais, mais em formas de palestras e dinâmicas, né? Com dicas de neurociência, de comportamento. E aí fica mais fácil, porque como os pais eles querem ter uma ferramenta para atuar, então eu trago essas abordagens, né? E aí eles vão testando no dia a dia. Coisas dão certo, coisas têm que ser revistas. Então aí há essa troca comigo, né? Como profissional, que pode ser melhorado, né? De práticas e de técnicas que a gente fala, né? Mas é tudo muito, muito dinâmico, né? Não tem receita de bolo. Eu dou o que a neurociência comprova, mas a adaptação dentro da família é particular, né? É individual. E quando uma escola adota esse tipo de educação, quais benefícios aparecem para os alunos, professores e as famílias? Tá. Você fala assim do trabalhar com a emoção? Na escola. Van, eu vou falar... Não é toda escola. Não. Olha, como o currículo do MEC é obrigatório. Essa questão do emocional, do socioemocional, ele está dentro do currículo do MEC. A escola tem que estar fazendo isso. Algumas mais, outras menos. Sim. Entendi. É por isso que eu falo. A que eu dou aula, ela é muito focada nisso. Tá? E ela tem um embasamento muito sério com isso. De acompanhamento, de troca com professor, coordenador, família, diretor. Tem casos disciplinares, tem casos que é só do pedagógico, né? Então, essa interação, ela existe nas escolas, umas têm mais, outras menos. O resultado é simplesmente assim, a criança se vê como um indivíduo que participa de um ambiente em que ela é acolhida, em que ela é ouvida, né? E tem força na sua palavra, ela é ouvida, né? E a gente sabe também que tem casos que a criança, para fugir de alguma situação chata, ela vai inventar uma historinha, você percebe, né? Quando a criança tá querendo dar uma disfarçada em alguma situação, e isso também é conduzido de uma maneira saudável para a criança, né? Não existe aquela coisa, você tá mentindo, você não sabe o que está fazendo, né? Do exagero. Porque a própria criança ela vai cair em contradição e a gente vai descobrir, né? Estou falando assim de situações corriqueiras de sala de aula, gente, não é nada grande, porque o professor também não vai ficar falando o tempo inteiro com pais, né? O que está acontecendo em sala de aula, né? Uma que não dá nem tempo. E dentro de sala de aula é muito dinâmico. Na minha prática, Van, e também como formadora de profissionais da educação, que eu trabalho também como formação, a minha prática eu passo para os outros professores que também vão ter um suporte dentro do que eu passar, né? De troca comigo para estar aplicando essas técnicas em sala de aula. E, empiricamente, eu, como profissional, quando eu uso dentro da minha sala de aula, a troca, como eu acho que eu já até falei, né, com o professor é muito mais fluida e leve, né? A criança se sente
ouvida e pertencendo naquele núcleo lá de 32 crianças, que é muita criança. É muita criança. Mas ela é ouvida, né? E aquele que é o mais tímido, porque sempre tem, ele também tem a voz, né? A gente estimula que isso aconteça. É bom para a também, família, né? é bom para os professores, é bom para a criança, é bom para todo Escola. mundo ali, né? É trabalhoso, é trabalhinho de formiguinha, todo dia um pouquinho, às vezes tem dia que não dá, às vezes tem dia que não tem tempo, mas é muito prazeroso quando você consegue ver que a criança... Cara, a criança é transparente, ela chega e te dá um abraço, você fala, meu Deus, você vê que é carinhoso mesmo, né? Não é uma coisa que mandaram fazer. Não tem como, negócio Não diferente tem dos como, adultos. diferente, então. E é muito, muito, muito prazeroso, e o resultado acontece, sim. Mas antes da gente ir para o outro assunto, que é mandala terapia, tá. eu vou finalizar. E essa pergunta assim: que conselho você daria para os pais e educadores que querem criar crianças mais felizes, equilibradas e preparadas para a vida? Ai, ixi, olha, não tem receita para isso não, hein? Eu tenho uma experiência, mas desde que a gente começou a conversar, é ouvir mesmo, é estar presente. Às vezes, o ouvir, ou às vezes fica do lado quieto mesmo, né? Quieto, do lado, esteja presente. Converse com seu filho na altura, né? Olho no olho mesmo, né? Os índios fazem isso, eles abaixam para conversar com as crianças, né? Pega a sua criança, senta do lado, vamos conversar. É tempo de qualidade, né? Antes da neurociência entrar tão forte assim no nosso conhecimento no dia a dia, tem uma corrente até hoje, mas essa foi uma das primeiras. Era o tempo de qualidade, né? Pessoas que trabalhavam muito não tinham tempo, mas o tempo que elas dedicavam, elas estavam ali com a criança, ou brincando, ou jogando. Por favor, não é jogando com o celular. No primeiro momento, eu não estou proibindo, mas ele tem que ter um discernimento para saber usar. E ouvir, tá? Eu ouvi. Uma coisa que a gente vê muito, não sei se você já observou, mas eu, como tenho um olhar mais voltado para isso, eu observo muito. Pais que levam crianças para andar de carrinho, mas com o celular na mão. Só empurra o carrinho. Não conversa, não pergunta, não mostra nada do que está acontecendo. Pais que eu falo de maneira geral, pai e mãe, tá? Estão no shopping, com a criança lá brincando, rolando aqui. A criança está lá se divertindo, pai, mãe, você não interage com a criança. Isso meio que se perdeu, gente. Se vocês saírem na rua ou em shopping, em qualquer lugar, vocês vão começar a perceber isso sim. E é doloroso. É doloroso. Você presenciar uma cena assim, tá? Então, assim, sejam presentes mesmo. Sejam o presente para os seus filhos, né? Dica boba, parece que não... mas eu faço isso. Faz mais. Faz mais. Muda muito. Vamos mudar um pouquinho o assunto agora, gente. Vamos falar de mandala terapia. Olha que legal. Me fala então, Márcia, o que é mandala terapia e como ela pode ajudar no nosso dia a dia? O que é mandala terapia? Eu vou pegar o gancho lá dos encontros que a gente faz com as crianças e com os pais, e que eu falei do desenho, né? Que eu trabalho justamente com a mandala. O que é a mandala? A mandala são símbolos circulares, linhas circulares, né, que têm uma origem ancestral. O universo é uma mandala. A gente não sabe onde começou, onde que vai terminar, mas ele está sempre num movimento circular. Mandalas a gente observa na natureza, no formato de uma rosa que desabrocha. Todo mundo já deve ter visto as sementes de girassol, né? O miolo de semente de girassol. Ela é uma mandala perfeita, que ela tem o concêntrico e ela vai formando desenhos. Vou te dar um exemplo bem assim, bem técnico, bem específico. Quando você tem uma cultura de bactérias, que você tem um reagente, essa cultura se espalha, as bordas dessa cultura são mandalas que vão se abrindo, são formatinhos que vão se repetindo infinitamente, até ela encontrar uma barreira e para. Né? Então, a mandala é um símbolo de milhares e milhares de anos. Como que ela funciona como terapia? Né? Ela tem todo um processo psicológico, né, baseado na análise de Jung,
Tem um processo também budista, né, que tem a construção das mandalas, e tem um processo técnico também, que você cria uma mandala. Então, num primeiro momento, a mandala ela é um processo lúdico que serve para você relaxar o sistema nervoso, relaxar o seu sistema nervoso, mas eu queria falar, a sua consciência, o seu estado de consciência. Então, rabiscar, todo mundo já rabiscou, todo mundo gosta de rabiscar. Então, quando a gente rabisca círculos, eu começo sempre com círculos, bolinhas mesmo, e peço primeiro, no encontro de mandala terapia, falando da terapia em si, eu trabalho sempre primeiro com a consciência corporal para resgatar a presença da pessoa no ambiente. E partindo para a ludicidade, que é o caso da brincadeira mesmo, do lúdico, tanto para crianças como para adultos, é esse processo de você baixar o seu estado de alerta e seu estado de consciência, entrar num processo de relaxamento mesmo. Para o adulto é um pouco mais difícil, né? Porque, o que eu estou fazendo aqui, né? Perdendo tempo com esse rabiscar. Mas quando ele entra, né, e aceita que isso faz parte, que realmente funciona, a gente parte para a criação de um desenho, a gente parte para brincadeiras corporais. Eu costumo usar linhas em que as pessoas vão formar círculos, ou se tem alguma habilidade com linha de fazer ou macramê ou um crochê. O crochê é um pouco mais difícil, não é todo mundo que domina, né? Mas o macramê é fácil. Então, a brincadeira de roda, né? Roda circular, dança mesmo de roda, é uma mandala. Por isso que eu te perguntar, porque na oficina vocês começam com movimentos de corpo antes de desenhar. Exatamente. Esses são os movimentos, né? Pode ser a dança, pode ser movimentos repetitivos, né? De passos mesmo, mas sempre no movimento circular. Tem movimento que a gente dá um barbante bem comprido e eu vou conduzindo como se fosse faz uma fila, cada um segurando no barbante, na linha, e eu vou conduzindo essas pessoas, né? Num passeio pelo espaço. Se é um espaço aberto, fica mais bonito ainda. Se é um espaço fechado, a gente conduz de uma outra maneira. Sempre com música também, que ajuda bastante. Então, o corpo vai se soltando e aí a receptividade para o desenho fica mais fácil. Porque você teve a brincadeira do corpo e aí você passa para a brincadeira do desenho. Então, você começa a construir linhas, formas, né, orgânicas, pode colorir, pode não, né? Eu tenho material para colorir, para brincar mesmo. E a ideia é que o adulto fique no chão, deitado, desenhando, igual criança mesmo. Resgatar. A gente fala criança interior mesmo, né? E dentro disso, você elabora muita coisa. O primeiro encontro é sempre assim. E aí tem a construção da mandala mesmo, que você tem uma técnica mesmo de distribuir como que essa mandala pode ser feita. E aí depois a pessoa leva para casa. Quando ela constrói essa mandala, ela tem uma intencionalidade, né? O que eu quero registrar nessa mandala? Qual o sentimento que eu quero transmitir? Ou qual o sentimento que eu preciso me livrar e que essa mandala vai me ajudar? Né? Então, às vezes, saem desenhos de mandalas muito feias, muito... que você vê que a pessoa depositou ali uma energia que ela queria se livrar. Às vezes, saem coisas muito bonitas. Às vezes, sai mais de um desenho que a pessoa se sente tão à vontade que ela quer produzir muita coisa. Então, é um estado de contemplação consigo mesma e com um produto que ela está produzindo. Né? Não necessariamente precisa ser lindo, não é essa a intenção, ninguém vai sair de lá artista, mas é uma intenção, um sentimento que ela coloca naquela produção. Esse sentimento ele pode acontecer até na brincadeira, né? Da pessoa resgatar algum sentimento ou alguma lembrança que ela quer exteriorizar, né? E aí a gente conduz de uma outra maneira. Então, assim, a mandala ela é muito simbólica, né?
dentro do universo das terapias em si. Na oficina lá que a gente vai fazer no encontro... Ó o spoiler, ó o spoiler. Que a gente vai fazer no encontro, eu vou conduzir essa oficina nesse formato também, né? Dentro lá do espaço que vai ser designado para mim. Né? O que mais você quer saber? Pode dar mais spoiler? Pode. Eu falei que ia ter um spoilerzinho sobre o dia 18? 18 de outubro. Sobre o dia 18 de outubro, gente. Hashtag fica a dica. Já tem um spoilerzinho aí. De repente ela solta mais um. Falando de oficina. Legal pra caramba. Me fala uma coisa. Vocês falam muito sobre o círculo. Por que essa forma aparece em tantas culturas, gente? Religião, tá na natureza. Por quê? Me fala um pouco sobre isso. Por quê, Van? Por que nós estamos aqui, Van? Olha, é a origem de tudo. Não tem se eu soubesse o porquê, eu não estaria nem mais aqui, né? Mas eu vou te dar um exemplo. A vida é gerada num ambiente redondo, não, de uma forma de uma mandala, que é a barriga, o útero da mãe. Né? Isso é uma coisa muito simples. O nosso universo, a nossa Via Láctea, ela tem forma de mandala. O nosso sistema solar é uma mandala, né? As nossas células são mandalas. Se você pega uma cadeia de moléculas, elas formam círculos que elas vão se abrindo, né? Então, a gente pode até afirmar que é a origem de tudo, é a origem da vida, né? Simbolicamente falando, né, gente? Então, por isso que, simbolicamente, ela tem um poder muito grande de resgatar emoções e comportamentos que a gente ou quer manter, ou quer criar, ou quer se desfazer, né? Não tenho porquê. Precisa perguntar. Porque é bom. Durante a criação vida, né? Vamos, vai dar outro spoiler. A pessoa, tipo assim, se ela não leva jeito pra desenhar, não tem problema. Não, de modo algum. Não, ninguém, não é escola de arte de desenho, não é isso. É totalmente livre. Começa com rabiscos mesmos, né? Coloridos, com cores do jeito que quer. E para finalizar, aí eu passo só uma técnica para ficar uma coisa mais simétrica. Vamos falar assim, para ter uma simetria, para não ficar um lado maior que o outro. Entendi. Só isso. Durante essa criação dessa mandala, as pessoas costumam sentir ansiedade, humor. Você vê mudança de humor durante essa criação? Vê sim. É muito... você vê muito sorriso. Sério? Você vê Mas é por causa da criança sorriso. interior que tá ali? Porque é gostoso. Eu imagino. Qual foi a última vez que você fez um desenho? Não sei, não lembro. De sentar e desenhar, pintar. Fazer qualquer coisa, pintar. Não lembro. Fazer uma flor. De fazer... Não, nossa, faz muito tempo mais. De parar pra fazer isso, não lembro. Pois é. De ter esse tempo. Olha isso. É mais um processo terapêutico que pode ser feito com criança. Que pode ser feito com criança. É um tempo de qualidade. É verdade. Né? E é gostoso, hein? E é gostoso. Outra técnica que também pode ser abordada que aí a gente trabalha muito coordenação fina com criança e com adulto também. Eu não sei se você lembra disso. Eu lembro quando eu era jardim da infância, fazer bolinha de papel colorido. De papel. E colar. Sim! E aí você vai juntando. Sim, nossa! Você vai criando. Essa mandala, se a pessoa não quer fazer como um desenho, com lápis e tinta e tal, ela pode fazer com bolinha de papel. É mais trabalhoso, demora mais, mas dá um resultado também muito bonito, né? E você se abstrai. Por exemplo, é uma antessala para você se conectar com emoções e poder escolher assim o que você, se você tem algum problema, né? O que eu preciso fazer para melhorar isso em mim? E bom que ele desacelera a mente, né? Você tá ali 100%. Sem celular. Sem celular. Você lembra também que teve uma onda de livros de mandala? Eu lembro, adorava, né? Nossa! Então você desenhou, mas você pintou. Eu pintava, mas Já faz tempo, caminho. faz um tempinho. Já faz mais de 20 anos. Faz um tempinho. Mas ainda existe. Mas é tão gostoso. Aí, tá vendo? Você pintava.
Aí, pronto, você já resolveu. Você já descobriu. Vamos usar mais um spoiler bem pequenininho, o último spoilerzinho. Só que agora na oficina você vai criar a sua mandala, né? Com a intenção. Você não vai só repetir. Você vai criar com intenção. Uhum. E depois a gente vai poder levar essa mandala. Leva para casa, quantas você quiser. Então eu quero saber o seguinte: pode dar mais um spoilerzinho sobre a oficina de outubro? Pode. O que você pode falar? Quando terminar, pode levar, né? O trabalho. Isso. Não precisa saber pintar nada. Não. O que mais que você não pode? Precisa ser artista. Não precisa ser artista. Não precisa ficar com vergonha do que os outros vão achar, porque os outros não vão achar nada. O trabalho é seu, individual. Uhum. Né? Se a pessoa nunca participou de uma atividade desse tipo, não tem problema, ela pode participar. Nenhum. Ela vai ver que vale a pena, sem celular na mão. Qual é o outro spoilerzinho que você pode dar sobre o dia 18? Ai, vamos ver. E vai ser muito bom, vai ser num local maravilhoso, né, que a gente tá programando, né? Isso aí acho que já compensa metade das atividades que vão ter lá, que vai ter muita coisa, né? Não é só a minha oficina, não, a gente vai ter muita coisa legal e vai ser num lugar muito especial também, né? Eu não vou dar muito desse detalhe, não, porque senão vai acabar, né? Depois tem que acompanhar nas mídias pra ver o que vai acontecer. Mas, gente, é o seguinte, nós vamos fazer até... A Márcia vai estar aqui conosco, nós vamos gravar um podcast, porque da outra vez que teve a convenção, nós fizemos um podcast no depois, com... O espaço aqui, gente, não é tão grande, não conseguia colocar tanta gente. Só que agora a gente vai fazer um antes, meio que um spoiler para falar. Só que assim, eu vou ter, vai ser de bloquinhos, então vai ter spoiler não, é teaser. Teaser, é uma teaser. Provocação. Vai falar um teaser. Vou dar com a Márcia aqui e a gente vai fazer, mas vai ser bloquinhos para o pessoal falar um pouquinho, se apresentar e comentar sobre o que nós teremos lá nessa convenção. Mas, assim, eu já posso falar que vai estar a Márcia aqui, a Aldara, a Elaine da Morateles Buffet, a Ana da Félix Essências, Érica Apolinário. Já falei algumas pessoas, hein? Vai ter que assistir. Depois eu linko todos esses episódios. Márcia, alguma coisa que faltou pra gente abordar sobre a mandala terapia ou sobre o primeiro assunto? Tem alguma coisa que você queira mais pontuar? Que faltou a gente comentar? Van, eu acho que a gente falou bastante. Né? Mas também nada impede de depois do outro a gente falar também, né? Uhum. E claro que você vai voltar aqui, mas se você tiver agora, aproveitar a deixa e falar sobre alguma coisa que faltou a gente abordar sobre esses dois assuntos, se quiser já aproveitar e falar. Eu acho assim, vou fazer meu pitch, né? Claro, deve. Me acompanhar nas redes sociais, por favor, né? marciagodoy.yoga, tá? Lá eu tenho bastante parte das minhas terapias, né? As que eu falo, que eu faço. Eu tenho também, eu falo muito de esportes, que eu treino triatlon, então assim, o tanto que o esporte também influenciou muito nessa questão das terapias em si, né? E a questão da consistência, né, Van? Eu acho que a gente, igual eu tô dando tantas dicas aqui, falando tanta coisa, mas se fizer uma vez e não dá certo e depois desistir, a gente nunca tem um resultado, exatamente, né? Isso é com família, é com amigos, é com trabalho, é com você mesmo, né? Tentar da maneira persistir naquilo que você precisa que seja bom para você, que vai te fazer bem. Eu sinto muita falta disso, das pessoas terem consistência nos seus compromissos, né? Pessoais, principalmente consigo mesma, né? De mudança, buscam ajuda, mas não seguem. Então não deu certo para mim, mas você tentou uma vez e não virou nada, né? Vamos lá, mais uma vez. Porque eu vejo isso com criança, que é muito rápido. Então, quando a gente trabalha com criança, a ideia minha, quando eu comecei, é que essas crianças se tornem adultos produtivos, cidadãos, funcionais, que sejam realmente úteis para a sociedade, porque a gente precisa muito, muito disso. Essa, sim, eu acho que foi a essência mesmo, né? Porque muita coisa eu usei
Eu disse que eu errei muito com os meus filhos, mas eu acertei muito também, tá? Muito. Tanto que, como não tem receita de bolo, a gente acha que tá fazendo, que não está fazendo certo. Mas eu fiz tudo muito certo. Todos os meus filhos estão formados, trabalhando, independentes, né? Então, é a consistência e o resultado da atenção que você dá de qualidade para o seu filho, para ter um adulto saudável, que não se perca, como a gente tem visto aí, com tanta informação e desinformação. Né? Já quer aproveitar o momento do show da Xuxa, mandar beijo pra alguém? Ai, meu Deus, eu vou mandar um beijo pra Dani, pra Aldara, né, que me indicou pra você também, que me recebeu, pra minha mamãe, pros meus filhos, um tá aqui, Jorge, que mora aqui em Rio Preto, pro Jordano, que mora em Ribeirão, e pro Germano, que mora em Ouro Preto. Ó, todo mundo mora nos pretos. Verdade. Né? E eu tô com muita saudade deles. Acho que é isso. Acho que é só gente, isso. Tô muito feliz, foi esse bate-papo. Foi muito bom. Muito feliz. Mas eu quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo para estar aqui comigo, para passar essas informações tão importantes pro pessoal, para esses papais, mamães. Foi muito, muito construtivo. Em alguns momentos eu falei, nossa, eu pensei, vixe. Como é que fala? Vestir a carapuça? Vestir a carapuça, vixe. Mas é bom, é sempre bom estar aprendendo, muito bom mesmo. Dia 19 ela vai estar aqui conosco, gravando. Sim. Gente, ficou alguma dúvida? Procura na rede social. Na descrição desse vídeo vai estar a rede social dela, tá bom? Vai estar o link também do outro episódio que a gente vai gravar. Depois eu volto e coloco aqui. E o link desse episódio vai estar no do dia 19. Olha só, não tem como vocês não se encontrarem. Por favor. Por favor. A gente está nas plataformas de áudio também, então já estão sabendo. E aproveitar rapidinho e agradecer os nossos patrocinadores que tá sempre por aqui, gente. Natural Fórmulas da Eliandra, lá em Monte Aprazível, @naturalformulas_farm. A Ultra Pet Alimentos também, que também é parceiro meu aqui. E, claro, a nossa excelentíssima Félix Essências, telefone 17 98840 0995, @felix.essências. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, encaminhe esse vídeo para os papais e as mamães, que olha, muito, muito, muito informativo. E é isso aí, um beijo e até a semana que vem.